Dispensação milenar. Esta dispensação terá duração de 1000 anos. Vai desde a manifestação em glória do Senhor Jesus Cristo até o trono branco. Aliança milenar. O plano redentor de Deus para com o homem termina com o cumprimento dos 1000 anos de paz sobre a terra, isso após o Armagedon, e o julgamento das nações, que serão seguidos do juízo final e a volta à eternidade. Jesus Cristo descerá pessoalmente à terra, vencerá o anticristo, o falso profeta, e aprisionará Satanás e seus demônios por 1000 anos. Os aliados do anticristo também serão exterminados pelo poder do Rei dos Reis. Ele denominou esta dispensação de regeneração. Mateus 19, 28. É também chamada de tempo de restauração. Atos 3, 20, 21. A juntura destes séculos, presente e vindouro, forma um nítido exemplo de sobreposição das dispensações, isto é, às vezes, há um tempo transitório entre um tempo e outro. Sua duração, o próprio título indica, terá 1000 anos. Seu início se dará com a manifestação da parúzia, ou seja, da segunda vinda de Cristo. De Cristo, na segunda etapa de sua segunda vinda à Terra, como diz Apocalipse 19, 11 a 21, e findará com a instalação do grande trono branco, no juízo final, em Apocalipse 20, 11 a 15. O próprio Cristo voltará literalmente à terra, onde ele esteve durante 33 anos, e pessoalmente reinará sobre a mesma por um espaço de 1000 anos, e terá ao seu lado a sua igreja. Ela voltará dos céus para onde foi levada no arrebatamento. O plano de Deus para com o mundo é fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação e na plenitude dos tempos, como diz Efésios 1:10, havendo efetuado a redenção dos homens pelo seu sangue derramado na cruz, Deus, no século vindouro, mostrará a suprema riqueza de sua graça. Nesse período, antes do milênio, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, seus exércitos exterminados, Satanás e seus demônios presos, e então irá se inaugurar o reino milenar, onde Cristo, de fato, cumprirá o seu ofício como o rei. Ele veio como profeta, hoje como sacerdote, e brevemente como rei, para reinar literalmente sobre a terra, onde haverá 1000 anos de paz. A dupla revelação do milênio será feita. Primeiro, pela presença pessoal de Jesus Cristo, que se sentará no trono de Davi. O Sermão do Monte, pregado por Jesus no início do seu ministério terreno, é uma legislação que se tomará plena como plataforma do reino milenal. Ela será a pedra angular das atividades do rei durante o milênio. O governo será um regime teocrático, isto é, um governo divino. O governo
em que Cristo irá liderar as nações da terra. Sede do governo milenar. A sede do governo, a capital do mundo, não será Washington, Londres, Tóquio, muito menos Paris, mas sim Jerusalém, a desprezada cidade tantas vezes pisada pelos exércitos invasores. Ela será totalmente restaurada, vindo a realizar-se a visão do salmista que disse: Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte de Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei, nos palácios dela. Deus se faz conhecer como um alto refúgio em Cristo Jesus. Jerusalém será a capital, e de Jerusalém Cristo governará. Ele dará as diretrizes aos governantes, enquanto o Evangelho será pregado àqueles que entraram por ocasião do julgamento das nações. A Bíblia no seu transcurso milenar. Será um reino literal e universal. Daniel 2, 34 e 35. Jerusalém será a capital do reino. Jeremias 3, 27, Isaías 24, 23, Ezequiel 48. Os animais serão dóceis. Isaías 11, 6 a 9, Isaías 65, 25 e Oséias 2, 18. Quarto, a época de justiça e paz. Isaías 9, 6, Isaías 11, 4, Zacarias 9, 10 e o Salmo 96, versículo 13. Ponto 5. A terra ficará mais fértil. Isaías 35.1 e Amós 9, 3 e 6. Sexto, o prolongamento da vida humana. Isaías 65, verso 20 e 22, e Zacarias 8, 4 e 5. Ponto 7. Satanás será amarrado, como diz Apocalipse 20. Então, o prolongamento da vida humana se dará pela amenização do pecado. Como Cristo está na terra, o pecado será amenizado. Satanás estará aprisionado e haverá uma longevidade. Aqueles que tiverem os corpos glorificados viverão para sempre, mas aqueles que entrarem no milênio, pelo julgamento das nações, pelo mérito de ajudarem os judeus e os cristãos que pregaram durante a grande tribulação, terão uma longevidade, terão um prolongamento em suas vidas humanas. Haverá duas classes de pessoas no milênio: glorificados e não glorificados. Os glorificados são os crentes do Antigo e do Novo Testamento e os do período da grande tribulação, e as não glorificados são os judeus sobreviventes da grande tribulação, gentios remanescentes das nações e os nascidos no milênio. A cena final é a justificação do grande trono branco, quando comparecerão diante do Cordeiro e Rei todos os mortos de todas as épocas ainda não ressuscitados. Esta é a segunda ressurreição. Então haverá glorificados e não glorificados. Como já foi dito, os não glorificados são aqueles que se converteram durante a tribulação,
ajudaram os judeus durante a pregação do Evangelho, ajudaram os cristãos na pregação do Evangelho e os que nasceram por ocasião do milênio. Esses são os não glorificados. A igreja, assim, será glorificada, tanto os do Antigo Testamento quanto os do Novo Testamento. E tudo se encerrará com o juízo final. O juízo final. O julgamento iniciará por ocasião da abertura dos livros de Deus. Apocalipse 20, versículo 12. Cada pessoa será julgada. Os inimigos do rei serão punidos. Os inimigos espirituais do rei serão julgados. Satanás, o anticristo, o falso profeta, os demônios, o inferno e a morte. Cristo colocará sob seus pés todos os seus inimigos, lançando-os no lago de fogo, onde arderão para todo sempre. A ele, Cristo, toda honra, glória, louvor para sempre. Amém. O texto da Bíblia de Apocalipse diz, capítulo 19, versículo 20: Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, Cristo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Apocalipse capítulo 20, versículo 7, e sairá para enganar as nações Satanás, que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém desceu fogo do céu e os consumiu a todos. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite. Também vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Aqui termina o período milenar. Os santos herdarão Jerusalém com Cristo. A terra será purificada, como diz 2 Pedro 3. Ela será purificada pelo Espírito Santo, enquanto acontece o juízo final nas regiões celestiais. E quando acabar o juízo, desceremos e veremos a nova Jerusalém descendo também. E então habitaremos com Cristo para todo sempre nela e teremos acesso novamente à árvore da vida. E assim se encerra a disciplina dos períodos bíblicos. Que Deus abençoe a todos.